três sinais que uma profecia não é de Deus. Você viu que está se levantando alguns jovens, principalmente esse jovem que viralizou na internet, Miguel Oliveira, que se diz, ele fala, eu sou profeta. Alguns colocam ele como missionário e outros falam que ele é um pastor mirim. Só que você sabia que na Bíblia Sagrada uma pessoa ela iniciava o seu ministério depois dos 30 anos de idade? Principalmente os profetas. Por exemplo, Ezequiel iniciou o seu ministério de profeta com 30 anos de idade. Você não vê na Bíblia Sagrada profetas, crianças, jovens. E por quê? Porque uma coisa que o profeta ele precisa ter é experiência. E nós vemos hoje uma vergonha que está acontecendo no Evangelho, tá? Olha esse vídeo aqui para você comprovar o que eu estou falando. Aí você entra na América tem um visto. Alguém vai ficar surpreso, porque tu vai pisar numa nação que é muito difícil pisar. Alguém aqui dentro não acredita, mas essa profecia vai se cumprir. Tem um anjo que escreve na tua frente Harvard, e tem um anjo que diz assim: ela vai, mas ela vai voltar. Eu vou dar uma moradia para ela lá, e ela vai lá e depois vai voltar e vai lá. Ela vai ficar intercalando Brasil e América, América e Brasil. Eu poderia mandar muita gente aqui dar um abraço nela, mas eu vou pedir para essa moça de laranja aqui vir aqui dar um abraço em você. Vem. Quem pode levantar a mão, abrir a boca e dar glória? Para cuidar de você, te abandonou. E você se viu sozinho. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. Eu sou Deus do teu passado, revotar. Ele me cantará. Eu falei para Deus, eu não quero ser profeta. Parou um anjo na porta. Aquele senhor que está ali na porta, vem aqui. Eu falei para Deus, eu não quero ser profeta, mas ele está falando comigo. Não, cadê as 20 pessoas que eu falei que era para dar? Eu sou doido, eu sou de cara que comigo. Vamos pra cá. Jocanita sobre provité. Onde é, Jesus? E aí? Que isso? Tchau, se quer me prove pra que der. Eu já entrego. Tem um microfone jogado aqui. Eu já entrego. Você viu? Olha que situação que é deplorável. Uma situação, infelizmente, uma vergonha, que tem trazido uma vergonha para o Evangelho. Porque entenda uma coisa, o foco do Evangelho é trazer salvação, tá? Trazer salvação. Jesus quer salvar. Arrependimento, santidade, busca na presença de Deus. E não falar que a pessoa vai ser vitoriosa ou abençoada. Mas aqui o foco desse vídeo é trazer 3 sinais que mostram que uma profecia não é de Deus. Você vai aprender esses 3 sinais para que você não seja mais enganado, tá? Não seja mais enganado por qualquer homem que venha dizer, ou jovem que venha dizer, eu sou profeta, tá? Porque hoje, vamos dizer, tem se levantado muitas pessoas com esse falso evangelho, tá? O primeiro sinal que diz que aquilo não é uma profecia de Deus, a pessoa só está querendo ganhar talvez fama ou dinheiro em cima daquilo. Toda profecia de Deus, toda, ela tem um objetivo, ela tem um propósito.
Nenhuma profecia de Deus não tem propósito. Jesus, quando estava na terra e pregou o evangelho, ele tinha um propósito. Toda profecia tem um propósito. Quando vemos esses profetas do tempo de hoje trazer profecias, por exemplo, esse jovem que se diz profeta, e ele fala assim, eu sou profeta. E quando ele profetiza, ele fala assim, você vai para os Estados Unidos, ou você vai para tal lugar. Qual é o propósito? Ou qual é a vontade de Deus nisso? Porque nós entendemos que tanto a vontade de Deus como a permissão de Deus tem um propósito, tem um objetivo. Então, se uma profecia ela é simplesmente Deus vai levar você para os Estados Unidos, mas é só para levar você para os Estados Unidos ou levar para você para outro país simplesmente por isso, que propósito tem isso? Então entenda, toda profecia ela tem que ter um propósito e a vontade de Deus tem que se manifestar através daquela profecia. Entendeu? A vontade de Deus. Deus vai fazer uma coisa para nós, mas a vontade dele sempre vai se manifestar. Tá? Segundo sinal que mostra que uma profecia não é de Deus, isso aqui é algo que tem que ter, tá? Tem que ter. Analisa muito bem, tá? Toda profecia, ela tem que ter uma relação com a Bíblia. Nós entendemos isso aqui até um clichê cristão. Se você perguntar para qualquer pessoa qual é a maior profecia, qualquer cristão, qual é a maior profecia, ele vai dizer, é a Bíblia. Então, profecias que são profetizadas, que são proferidas, que não tem nada, uma relação com a Bíblia, não é de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Como que a profecia não vai ter relação com a palavra de Deus? Não tem sentido. Então, quando você vê uma profecia que não se usa a palavra de Deus, que não tem a ver nada com a palavra de Deus, que não tem nenhum sinal da palavra de Deus, isso é claramente que não é Deus que está falando. Mas então quem que está falando? Se você ler na Bíblia Sagrada, existiam profetas de Baal, existiam falsos profetas e outros mais. Tá? Deus, ele só vai usar na profecia algo que tem relação com a sua palavra. Quer um exemplo biblicamente? Quer um exemplo? A Bíblia diz que Gabriel vem e fala para Maria que ela vai gerar uma criança. Só que isso era algo que já havia sido profetizado no Velho Testamento. Então, entendemos que Gabriel está falando algo que é bíblico, tá? Que é bíblico. Então, se uma profecia não tem nada a ver com a Bíblia, ela não é de Deus. Corta, não é de Deus. Então, se alguém um dia profetizar para você isso, e você percebe que não tem nenhum propósito de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Você vai para tal lugar, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus. Ou que não tem nenhuma relação com a Bíblia. E eu vou falar uma coisa para você, essas coisas que Deus está te vendo. Não, isso aí é uma coisa que Deus... O que Deus não vê? Deus vê tudo. Deus está vendo agora, Deus vê você, Deus vê eu, Deus vê tudo. Deus te conhece. Meu Pai, meu Deus, imagina se Deus não conhecesse. Deus quer te ver na presença. Deus quer que você busque mais. Isso são coisas que são óbvias. Isso não é profecia, é óbvia. Entendeu? Deus vai cumprir o seu sonho. Claro, se você se manter na presença dele, Deus vai fazer sim. Claro, você tem que ver qual é o seu sonho. Então é por isso que você tem que analisar qual é o propósito de Deus nisso. E será que isso tem a ver com a vontade, com a Bíblia Sagrada? Tem alguma coisa relacionada com a Bíblia? Se não, corta. O terceiro sinal, você ficou aqui até agora, vou te fazer o terceiro sinal. Isso aqui é algo óbvio, mas é muito tremendo. Isso aqui você vai entender na hora se é de Deus ou não é. E é muito tremendo. Olha aqui. Toda profecia que é Deus que está falando, se é Deus que está falando, entenda uma coisa. Ela precisa ter hora. Ela precisa ter data. Ela precisa ter local. Por quê? Porque se a profecia... Eu fico imaginando, o Deus Todo-Poderoso que tem poder para te falar para você de uma profecia, mas não tem poder para te falar a data. Se você manter firme vai acontecer. Mas quando que vai acontecer? Aí passa-se 10 anos, não aconteceu e você fica... mas... Aí vem um profeta e fala, mantenha-se firme na presença que Deus vai fazer. Então, irmãos, você que está vendo aí, entenda isso. Se não tem um propósito de Deus nisso, a vontade de Deus não permanece, não age na profecia, se não tem nada a ver com a Bíblia, e se não tem data, hora e nem local, começa a meio questionar, começa a ficar meio assim, que você, talvez, quem está falando está falando por emoção, ou às vezes não é Deus que está falando. Tá bem? Deus abençoe, obrigado por ter ficado aqui, e que Deus venha te abençoar.